Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. No vídeo de hoje eu venho trazer 8 curiosidades sobre a Espanha. Para quem não sabe, eu já morei na Espanha quase 1 ano e meio, então durante esse tempo eu já presenciei, já vivi muitas dessas curiosidades que eu venho contar aqui para vocês. Porém, antes de morar na Espanha, eu tenho que dizer que eu sempre fui aficionado por esse país, eu sempre gostei da Espanha desde criança, já que quando eu era criança eu comecei a fazer curso de espanhol. Eu tinha a opção de fazer curso de inglês e espanhol, mas eu decidi logo fazer em espanhol porque eu sempre gostei da língua, gostei da cultura, gostava de tudo relacionado à Espanha. Eu lembro que o meu maior sonho era conhecer a Sagrada Família, né, aquela catedral maravilhosa que fica em Barcelona. Graças a Deus eu já realizei esse sonho em 2015, quando a gente foi para Europa pela primeira vez. Nesse vídeo eu venho trazer essas 8 curiosidades bem interessantes, bem diferentes do nosso costume aqui do Brasil. Eu quero passar tudo aqui para vocês conhecerem também um pouquinho mais sobre este país maravilhoso que é a Espanha. E a curiosidade número 1 é: o Dia de Reis lá para eles é muito mais importante do que o Natal. Sim, o Dia de Reis para os espanhóis é uma data muito importante. Ela é comemorada no dia 6 de janeiro. É uma data esperada pela família, pelas crianças principalmente, que espera, né, os presentes ali embaixo da árvore de Natal. Porque a tradição deles, né, é como se os reis magos trouxessem os presentes para as crianças. Elas escrevem cartinhas, igualzinho aqui no Brasil as crianças escrevem para o Papai Noel, lá elas escrevem para os reis magos, né, os reis que vão trazer esses presentes. Então é muito comemorada, é muito esperada essa data. E um dia antes, né, do Dia de Reis, no dia 5, todas as cidades da Espanha faz um desfile que se chama Cabalgata. Esse desfile é como se fosse um desfile de carnaval aqui no Brasil. A gente já participou de um desfile desse, foi bem interessante, bem legal. Tem carros alegóricos, tem umas coisas bem iluminadas. Claro que vai variar de acordo com a cidade, né? A gente morava em Salamanca, é uma cidade pequena, né, digamos assim, e mesmo assim foi um desfile ali na Praça Maior, bem legal, bem bonito, cheio de carros alegóricos, cheio de pessoas fantasiadas. E a tradição é eles jogarem balas para as crianças e para as pessoas. A gente ali pegou algumas balinhas. E depois desse desfile, né, que aí tem a chegada dos reis magos, né, e aí eles vão para casa fazer a ceia deles, fazer ali aquele jantar, como se fosse o dia 24 aqui pra gente. E lá, nessa ceia, eles comem um prato, assim, uma comida muito típica, que é o roscón de Reyes, que é uma rosca cheia de frutas cristalizadas, muito parecido com o nosso panetone aqui do Brasil. A curiosidade número 2 da Espanha se chama La Siesta. Para quem não sabe o que é isso, eu vou explicar para vocês, porque é algo maravilhoso, é algo que é atrelado à qualidade de vida. Por exemplo, em todas as cidades aqui do Brasil, a gente trabalha, estuda e não para, principalmente as grandes metrópoles. E na Espanha tem uma coisa chamada siesta. E o que é isso? As lojas abrem normalmente e funcionam até as 14 horas. Depois das 14 horas, tudo fecha. Praticamente tudo, eu tô falando, sabe? Porque, tipo, algumas pequenas coisas, por exemplo, mercados grandes, assim, ficam abertos. Mas lojas pequenas, agências, muita coisa, praticamente 90%, tudo fecha. Loja de roupa, sapato, fecha tudo. Então é muito curioso você sair na rua dentro desse horário, porque geralmente dura entre 1h30 a 2. Então, suponhamos, fecha 2 horas e só vai abrir 4 horas. Então, os funcionários têm esse intervalo, porque eles prezam a qualidade de vida. Tipo, almoçou, tira um tempo, dá pra você voltar pra casa, dá pra você tirar um sono, dá pra você adiantar muitas coisas. Enfim, dá pra você fazer muita coisa nesse período, caso você esteja trabalhando lá. E se você for turista, é muito importante se atentar, porque durante esse período, praticamente tudo vai estar fechado. Você fica assim até estranhando, sabe? Você fala, gente, por que tá tudo fechado? Curiosidade número 3 é que a Espanha é o segundo maior país da União Europeia. A Espanha possui uma área maior de 505 mil quilômetros quadrados. Ela ocupa ali mais ou menos 85% da Península Ibérica, uma região que compartilha com Portugal. Então é muito importante você já saber aí que a Espanha não é um país pequeno, não. Dentro ali dos países que fazem parte da UE, que é a União Europeia, é o segundo maior país. Curiosidade número 4 é que na Espanha existem as touradas. Para quem não sabe, as touradas é
É uma tradição deles, né, onde que eles colocam um touro ali, que tem aquele homem com aquela capa vermelha, que no final eles lutam e no final de tudo o homem acaba matando o touro. Isso era mais comum na Espanha, mais antigamente, as pessoas ficavam ali nas arquibancadas, mesmo sendo uma cultura deles, algo bem tradicional. Hoje em dia tem muita controvérsia, principalmente pela população mais jovem, né, por defender os animais. E o que a gente vê é que o pessoal mais antigo, eles têm orgulho dessa tradição, eles não olham ali pelo animal, e sim pela tradição, enquanto o pessoal mais jovem olha mesmo para o lado mais do animal, e realmente é bem cruel. Onde a gente morava ali em Salamanca, tinha uma praça de touros, onde que tinha esse evento. Nós nunca ficamos sabendo que havia ali um evento ali, porém mesmo se tivesse, eu não tenho nenhuma curiosidade de ver, porque eu, com certeza, né, eu iria me sentir muito mal. Então, assim, mesmo sabendo que é uma tradição deles, eu particularmente também não apoio, mas é importante vocês saberem que essa tradição é bem forte e é bem, assim, tradicional mesmo da Espanha, tá? Essas touradas. A curiosidade 5 é bem legal e bem gostosa, que se chama ir de tapas. Sim, os espanhóis têm esse costume. E o que que significa ir de tapas? Olha só, primeiramente, lá na Espanha, quando você vai num bar, assim, para tomar um chopp, tomar um vinho, tomar um drink, é muito comum eles servirem para você, por exemplo, azeitona, batatinha, vários torradinhas de pão, acontece também. Esses aperitivos, eles são totalmente gratuitos, então primeiramente não se assuste caso você for num bar ali da Espanha e vir esse aperitivo, não é cobrado. Lá é muito comum você entrar no bar e pedir sua bebida e vir esse aperitivo junto. Acaba se dando um costume muito típico lá, que é de ir em bar. Então você entra num bar, toma uma cerveja, duas, come um aperitivozinho ali, logo depois você vai em outro. E aí você vai receber mais outro aperitivo, vai tomar outra cerveja ali. E isso faz com que, por exemplo, se você sair com um espanhol mesmo, você não vai conhecer menos de 3, 4, até 5 bares numa noite, porque é muito típico, eles não ficam só em um local. Aqui no Brasil, geralmente, a gente tem esse costume, por exemplo, hoje eu vou em tal lugar. Você vai, senta, come ali, depois você vai embora. Lá não, lá tem esse pula-pula, sabe? A gente morou em Salamanca e lá era uma cidade muito cheia de bares, uma cidade universitária. Então, assim, muito típico, muito comum a gente sair numa noite e, por exemplo, em 4, 5 lugares diferentes. Toma uma cerveja aqui, toma 2 ali, toma 3 ali, e nisso você vai comer um aperitivozinho, uma coisinha assim que o bar oferece, é bem comum. Então, basicamente, o ir de tapas, né, essa palavra tapas, não é aqui no Brasil, tipo, dar um tapa, nada a ver. Tapas é, por exemplo, você tá ali conversando com alguém em espanhol, você tem um amigo e tal, vamos de tapas, vamos comer algumas tapas. Isso significa, tipo, algo fácil de comer, um aperitivozinho, uma coisinha tipo uma azeitoninha, uma batatinha. Aqui o que a gente chama de petisco, eles chamam de tapas lá na Espanha. Além de salir de tapas, né, que é sair para comer esses petiscos e beber também, tem uma tradição muito legal na Espanha, que é salir de copas. Quando você vai salir de copas, significa que é para sair para beber. Tá? Então não necessariamente vai ter esses petiscozinhos, essas comidas, essas comidinhas são as tapas. E salir de copas é mais sair para tomar, para beber, para só festar mesmo. Então isso é bem comum, a gente fazia muito isso lá. Curiosidade número 6, na Espanha é onde que tem o maior ouro líquido. O que é o ouro líquido? É o azeite de oliva. A Espanha é o maior produtor deste líquido, deste produto que eu adoro. Na Espanha é muito comum você ver nas ruas, nas casas das pessoas, pés de azeitona. Isso é muito legal. E você encontra vários tipos de azeites nos mercados, é muito bom. Tem um bar que a gente ia lá que chamava Sem Montaditos, que tinha assim umas 3 tipos de azeitonas em conservas, umas azeitonas grandes, muito gostosas, dentro desses azeites e assim, sensacional. Antes de ir para a Espanha, eu não comia muita azeitona aqui no Brasil, porém na Espanha eu aprendi a comer azeitona. Gente, a azeitona de lá é sensacional, sabe? Tem azeitonas de vários tipos, de vários modelos e assim, todas gostosas, sabe? Sem defeito. Curiosidade número 7 é sobre os horários das refeições. Aqui no Brasil, geralmente, né, tem o costume de se almoçar ali por volta de 12 horas, né, meio-dia, e a janta por volta de 8 horas, 7, por aí mais ou menos,
que é o comum aqui do Brasil. Lá na Espanha é totalmente diferente. O almoço deles, que é chamado de comida, é servido entre 2 e 3 horas da tarde. Então, assim, é muito tarde para nossa realidade, né? Quase é a hora do nosso lanche aqui, eles estão almoçando lá. E a janta para eles, que é chamada de cena, é servido entre as 9 e 10 da noite. Então também é um pouco mais tarde do que pra gente aqui no Brasil. E é muito interessante saber que os costumes de horários lá na Espanha também é totalmente diferentes, porque eles dormem muito mais tarde do que a gente e as lojas abrem também mais tarde. Os espanhóis dormem muito mais do que meia-noite, o horário mesmo de dormir deles é entre meia-noite, 1 até 2 da manhã. E aqui no Brasil, enquanto a gente acorda 7 horas, né? Na verdade a gente acorda antes, porque 7 horas é o horário que abre tudo, né? Então se você trabalha 7 horas aqui, você tem que acordar no mínimo às 6 horas. Se você mora longe do trabalho, tem que pegar a condução, tem que acordar até mais cedo. Mas as coisas aqui no Brasil, escolas, padarias, escritórios, tudo, geralmente a partir das 7 já estão começando a abrir. Lá na Espanha não, é a partir das 9 da manhã. Que é o 9 da manhã para eles é o nosso 7 horas aqui. É lá 9 horas que vai começar a abrir os mercados, as coisas. Antes disso é tudo fechado. Então, eles dormem mais tarde, acordam mais tarde, almoçam mais tarde e jantam mais tarde. Então, isso é interessante saber, caso você esteja turistando, você já ter essa ideia aí, porque se você for sair para jantar às 7 horas da noite, pode ser que você encontre até a cozinha do restaurante fechada. E a última curiosidade, a curiosidade número 8, eu já vou falar aqui pra vocês, mas antes disso eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque fazendo isso, gente, vocês vão ajudar muito o canal a crescer. Outra coisa muito importante é assistir os anúncios dos vídeos, porque através desses anúncios a gente vai conseguir crescer mais o canal vai conseguir ter mais renda para fazer cada dia melhor um vídeo com mais qualidade para vocês. Então vamos para a curiosidade número 8. Pão para acompanhar tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Jamais sirva uma refeição para um espanhol, para uma pessoa espanhola, enfim, sem ter pão. Pão para eles, gente, é uma coisa sagradíssima, tipo, tudo tem que ter pão. Você vai servir um caldo, tem que ter pão, é um prato com arroz, tem que ter pão. Pão eles acompanham com tudo, porque é costume eles comerem pão com absolutamente tudo. Diferente aqui do Brasil, né? A gente só come pão, tipo, no lanche, no café da manhã, que a gente tem o costume de ali comprar um pãozinho francês, e no almoço, jantar, enfim, nada disso a gente come com pão. E eles não. As comidas deles geralmente são muito caldosas, são muito líquidas, são mais ensopadas, assim. Eu acredito que com isso veio essa tradição de acompanhar o pão, porque aqui no Brasil a gente come muito arroz, feijão, e isso para eles não, é outro tipo de comida, é outra tradição para eles. Eles não têm esse costume de comer o arroz que a gente come aqui todo dia, mas o pão tem que ter todos os dias, em todas as refeições. E também tem outra coisa que é o vinho, eles consomem também muito vinho com esse pão durante as refeições. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre a Espanha. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva aqui no canal, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!